Hoje a gente está aqui, né, com uma live muito especial, onde vamos debater o assunto fé e política, né? Então a gente tem muita coisa para, muitas dúvidas para tirar, e eu acredito que Deus ele vai nos dar a direção e a gente vai ter muita coisa boa para passar aí para o pessoal, para ter aí, né, uma nova ideia de como os cristãos eles se comportam dentro da política e até mesmo para esclarecer, né? Aqui em Santa Maria mesmo o povo, né, é bem desacreditado quanto aos cristãos na política, né? Eles acreditam que nós não devemos participar da política, né? Sendo que a política ela faz parte da nossa vida, né? Faz parte em si, em tudo que a gente vivencia. E as pessoas, neste caso, rejeitam, né, os cristãos na política, né, chegam a ser até preconceituosos, né. Aqui em Santa Maria, eu, né, como sou pré-candidato a vereador, né, e as pessoas seguido, né, se debatem comigo e perguntam, por que, Ronei, tu vai entrar para a política, né? Sendo que lá é um meio, assim, que acontece muitas coisas que as pessoas rejeitam, né? E eu respondo para elas, né, com minhas palavras, dizendo que a política ela está como está porque as pessoas não dão crédito, né, para aquelas pessoas novas que querem entrar, que têm um pensamento, né, positivo e que realmente querem mudar esta situação em que nós nos encontramos. E precisamos de pessoas de Deus, pessoas de caráter, pessoas que querem defender aí as nossas causas. E você aí, meu amigo, eu convido você a compartilhar esse vídeo aí, né, com seus amigos, faça seus comentários, as suas perguntas, e vamos debater, então, sobre o assunto fé e política. Tem muita coisa boa aí, e eu acredito até que o nosso tempo aí vai ser até curto para a gente, né, compartilhar aí tanta coisa boa que vai surgir aí no momento. E neste momento eu convido o nosso pastor aqui de Santa Maria, o pastor regional, né, Israel Bomerich, e perguntar para ele assim sobre qual o pensamento e qual a ideia, e dentro da palavra, assim, o porquê, né, do cristão na política. Até para muitas pessoas, né, tirarem suas dúvidas e eles verem que, sim, nós podemos participar e podemos, né, sermos bons representantes aí, né, dentro da política e fazer muita coisa boa aí. Amém? Boa noite, Ronei. Boa noite, obreiro. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Boa noite a todos que já estão nos assistindo aí. Sei que o assunto é importante, né? Um assunto que às vezes até deixa muitas pessoas chateadas por ainda não entenderem, né, a importância dele, mas a gente está aqui para falar disso e até esclarecer um pouquinho, né, desse grande assunto que é o cristão na política, sobre fé e política, né, que esse, na verdade, é o assunto que a gente vai falar. E dentro da palavra a gente vê muitos mesmos homens de Deus, mulheres de Deus, que são de Deus e são envolvidos com a política. A gente começar até, mas é um caso tão conhecido, que a gente pode ver outros casos também aqui no decorrer da nossa conversa, que é o caso de José, o primeiro governador, né, lá do Egito, que existia o faraó, e depois, então, ele foi governador. E foi um tremendo governador e foi estar ali para que o povo pudesse continuar vivendo. Senão todos iam morrer de fome. Se não tivesse um representante do povo de Deus, todos estariam mortos. Não existiria até mesmo, né, o povo de Deus mais. Então Deus sempre tem um propósito. Deus coloca as pessoas ali para um propósito. E esse propósito é que a gente tem que viver. Esse propósito que a gente tem que colocar no nosso coração, e as pessoas precisam entender que a fé, sim, ela pode e deve estar em todos os lugares, deve ser usada também no âmbito político. Mas daqui a pouquinho mais eu quero trazer uma palavra que vai esclarecer muito a importância do político dentro, do cristão dentro da política, né? Tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Quero falar um pouquinho também já nesse início de Daniel. O Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por causa de um decreto mal feito, aprovado por pessoas de má índole, de pessoas que
tinham um coração cheio de inveja, e foram ali, lançaram um projeto, e aquele projeto prejudicou o homem de Deus, prejudicou aquele que era do Senhor. Então, essa é a importância de nós termos homens de Deus, mulheres de Deus também envolvidas no político, para que a gente não tenha projetos que vão contra a nossa fé, que vão contra os nossos ideais, contra os princípios de Deus, e muitas vezes estão nos prejudicando. Então, é importante o assunto, eu creio que Deus vai falar muito conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém, Rony? Amém, pastor. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhando a live, tem muita coisa boa pela frente. Nós temos também a nossa participação aí da nossa deputada, que está nos representando aí muito bem, né? Eu quero dar os parabéns para ela, né? E o meu voto está sendo bem representado, e eu acredito que ainda vai vir muitas coisas boas aí, né, para Santa Maria e o nosso estado do Rio Grande do Sul. Porque quando a gente sente no coração, que Deus coloca no coração este propósito, e a gente, por ser de Deus, a gente valoriza, né, acima de tudo, a nossa posição de servo. Né? O nosso título, né, seja ele qual profissão for, né, o cristão, ele valoriza o parecer servo, né? E o título, que seja qual profissão que for, né, ela está abaixo da condição de servo. E quando a gente pensa desse jeito, né, a gente passa a fazer a vontade de Deus. É claro que a gente trabalhar dentro daquilo que a gente, né, desempenha bem a função. É lógico que é importante, seja ela qual profissão for, seja política ou qualquer uma outra, né? Mas quando Deus está no comando, as coisas começam a acontecer de forma melhor, porque aí a gente começa a fazer a vontade de Deus. Né? O pastor, né, pregava poucos dias atrás ali uma palavra que falou muito comigo, que era o José de Arimateia. Né? Ele foi o responsável por tirar Jesus ali da cruz. Né? Ele foi crucificado, fez toda a obra ali por toda a humanidade, morreu por nossos pecados, mas ali, como o pastor falou também, que chamou bastante atenção, o decreto, quando a pessoa era condenada à crucificação, ela tinha que ficar na cruz até o seu corpo se deteriorar. Aí, como que a gente ia ter, né, o nosso Senhor Jesus ressuscitando ao terceiro dia se não tivesse corpo, né? E José de Arimateia, ele era um profeta que ficava em oculto, para os judeus não ficarem ali pressionando ele, ou até mesmo ameaçando, né, a sua vida. Então ele teve um papel muito importante, ele era senador, né, e ali ele tirou o corpo de Jesus da cruz, né, e levou para o sepulcro. Né, o que eu penso, o que acontece muito aqui na nossa cidade de Santa Maria, né, e eu acredito que acontece também em muitas outras cidades, o recurso vem para cá e acaba retornando ele ou para o estado ou para o federal, né, porque não tem pessoas que vão lá e desengavetam esse valor. Entendeu? Acaba aquele valor que vem, às vezes, para a saúde, para construir uma creche, uma escola, ou até mesmo, né, pavimentar uma rua, muitas vezes ele retorna de novo para os cofres públicos e não é investido aqui na cidade, porque não tem pessoas como José de Arimateia, que está ali junto com o governo, né, junto com o prefeito, né, para ver aí esses recursos aí e investir ele em prol da comunidade, né, e muitas outras coisas aí que as pessoas às vezes deixam passar em branco, né, e perdem as oportunidades que são grandes. Né, e a nossa deputada, né, tem feito uns trabalhos aí muito lindos, muito maravilhosos, e eu gostaria que ela desse a sua palavra e falasse para nós aí sobre, né, um pouco de fé e política, né, o cristão dentro da política em si, né, tirar um pouco de dúvida para aqueles que estão nos ouvindo aí, e eles virem, né, a passar a ter um entendimento diferente agora, nessas eleições, e passar, né, com o nome de Jesus aí, a nos apoiar e estar no nosso lado aí, a gente fazer, né, uma grande eleição aí em nome de Jesus. Boa noite, Ivonei, boa noite, pastor Israel. É um prazer poder estar aqui essa noite conversando com vocês num tema tão importante sobre fé e política, né? Muitas pessoas nos questionam e nos perguntam se a política é o lugar do cristão estar envolvido. E eu já estou fazendo a pergunta ao contrário, perguntando por que não o cristão, né? Por que não estar na política? Nós temos o cristão advogado, nós temos o cristão médico, nós temos o cristão engenheiro, nós temos o cristão, né, cidadão, nós temos o cristão
em todas as áreas. Nós estamos vivendo neste mundo. E até que Cristo venha buscar a sua igreja, nós estamos aqui para sermos embaixadores de Cristo na Terra. Então, a pergunta já é o contrário. Por que não o cristão estar na política? Pelo contrário, nós devemos cada vez mais estar nos espaços, nos lugares de decisão, porque nós temos o entendimento de que Deus nos usa como instrumento e ferramenta para o bem de todos. O irmão Ronei estava falando ali no começo sobre a questão de ser servo, né? Que nós temos esse entendimento que, acima de tudo, nós estamos aqui para servir, independente da nossa posição ou cargo, né? Que chame, né? O nome, o título que a gente receba, nós estamos aqui para servir. E aí vem essa questão, né? Por que não estar na política? Se nós devemos representar a Cristo aqui na Terra, os ensinamentos dele, representar os princípios, os valores que Cristo nos ensinou, por que não fazer isso na política? Né? Nós precisamos abrir o nosso entendimento, e o pastor Israel já trouxe alguns exemplos, o irmão Ronei também falou, que desde o tempo lá, antigo bíblico, nós já tínhamos cristãos nos espaços denominados espaços de poder, que eu gosto de chamar de espaços de decisões, né? Essa pandemia, esse tempo em que a gente tem vivido, fez com que muitas pessoas alertassem ou abrissem seus olhos para alguns pontos. Por exemplo, nós tivemos em alguns municípios, em alguns lugares, igrejas fechadas, sem poder realizar cultos. E nós entendemos que foi um momento de muita dúvida, de muito receio de como proceder diante da pandemia que batia a porta. E junto, né, estando nos lugares certos, nos espaços de decisões, nós conseguimos chegar ao meio termo, né, que é garantir a realização de cultos com todos os cuidados e necessidades para a nossa saúde. Mas com esse sentimento de você não poder cultuar na igreja, muitas pessoas abriram seus olhos. E eu tenho dito, nesse tempo foi por causa de uma pandemia. Mas e se fosse em outro momento em que um governo decide que a igreja não pode ser mais uma porta aberta, né, para alcançar as almas? Aí nós vamos dizer, onde estão os cristãos? O que o pastor vai fazer? Quem que pode interceder por eles? Né? Então nós precisamos estar nesses espaços de decisões. Muito tempo ficamos assistindo as coisas acontecer e fizemos errado, porque como eu falei lá na Bíblia, Deus já trazia escolhidos seus para estar nos espaços de decisões e abençoar o seu povo. E não só o seu povo, como todos aqueles que estavam debaixo daquela gestão. Né? O pastor Israel citou, e é muito conhecido e sempre citado, José do Egito. Quando ele governou no Egito, ele não só abençoou a sua família, né, que ele pôde trazer para o Egito e não passar necessidade, como todo o povo do Egito. Então, nós, cristãos, precisamos estar nesses espaços de poder, e não só pela igreja. Eu gosto muito de dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam que o candidato cristão, o parlamentar, o político cristão, ele está lá para defender a sua igreja. Nós estamos na política para muito mais do que isso. Nós estamos na política para levar princípios e valores e abençoar uma geração, um povo. Né? No meu caso, aqui na Assembleia Legislativa, não estou pensando só em abençoar a igreja ou que nós vamos alcançar só a igreja. Não, nós precisamos abençoar e alcançar o estado do Rio Grande do Sul como um todo. E assim é no nosso município. Temos as pautas que são diretamente ligadas, né, a nossos princípios e valores, ou até as nossas pautas da igreja em si, temos com certeza, e estamos lá para representar esse povo, mas também para buscar o melhor para toda a população. As pessoas têm que entender que o cristão, por mais, né, que nós sempre dizemos, né, não somos deste mundo, nosso alvo é o céu, com certeza, mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, Deus conta com a gente, né? Deus disse que conta contigo, cristão, para ser o influenciador de Cristo aqui na Terra, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. E eu sempre costumo dizer, né? Aonde que nós temos que levar a luz? Aonde tem trevas. Não adianta, né? No meio do sol eu ligar a luz, muda alguma coisa? Não muda. Agora, se eu estou no meio da escuridão e eu levanto uma chama que for, uma luzinha que for, ela já começa a abrir aquela escuridão e raiar a luz.
É para isso que nós precisamos, estar envolvido nesses lugares. Às vezes as pessoas dizem, né, Ronei, que a política é um lugar sujo, que a política é um lugar de corrupção, que a política é um lugar que o cristão não deve se envolver, pois é lá que nós temos que ir para ser a luz, para começar a ser aquele ponto que dissipa todas as trevas. E é por isso que nós precisamos falar sobre esse assunto, e nesse tempo de pandemia, essas lives têm trazido essa oportunidade, que é mesmo estando à distância, a gente conseguir se reunir e conversar sobre isso, e alcançar cada vez mais os irmãos em Cristo, aqueles que comecem a entender a importância do cristão estar inserido na sociedade como um todo, porque nós não vivemos a parte deste mundo, né? As decisões políticas influenciam na nossa vida do dia a dia, e por isso que nós precisamos cada vez mais ter pessoas de Deus, ter o povo cristão envolvido nesses lugares de decisão. Amém. Sabe, deputada, pastor, né, e o pessoal que está nos ouvindo aí, né, 70% a 80% do povo, né, que eu tenho comentado sobre a minha pré-candidatura e falando dos meus propósitos, né, dos meus projetos, eles olham e dizem para mim, Ronei, tu vai ter que corromper. Entendeu? Assim, só que eu tenho 18 anos com Cristo, entendeu? Eu tenho toda uma preparação. O que eu vejo acima de tudo isso daí? Que Deus, a nossa salvação, está acima de qualquer coisa. Imagina se eu vou estar, né, 18 anos me preparando, né, e chega na hora que Deus vai contar comigo, eu vou chegar lá e vou flochar a rédea, como diz o gaúcho, né? Não tem como. A nossa salvação, ela está acima de tudo. E tudo que eu tenho, Deus sempre me deu, eu não preciso mais nada além do que Deus quer me dar. E essa preparação que Deus está me dando é para mim entrar lá mesmo, naquele ninho de cobra que está lá, onde acontecem as coisas erradas, ou corrupção, é para mim estar ali, firmar a pata e dizer que não, chega. Né? Nós temos, né, muitos recursos, nós temos, né, muitas condições, né, de levar para o povo melhorias, e essas condições não chegam porque no caminho, na trajetória, ela é desviada. Acaba indo para outros lugares e o lugar aonde que é para alcançar, que é para chegar, acaba não chegando. Né? Aí a gente vê escolas precisando de reforma, postos de saúde que alagam aqui em Santa Maria, que é o caso do nosso aqui, né, que está aqui, ruas sendo pavimentadas, né, de maneira não correta, entendeu? Porque eu sou filho de mestre de obra, sou pedreiro, entendo bem de construção, e sei que uma das coisas para uma rua ficar bem pavimentada, uma das primeiras coisas que tem que fazer é dar um jeito no fluxo de água. Porque se não tiver a encanação adequada, né, dependendo da extensão da rua, logicamente aquele bairro que é mais baixo, ele vai alagar, porque aquela rua ela vai se tornar uma calha gigantesca de água e que vai conduzir ela para o bairro mais baixo. E ali vai acabar alagando. Aí o que acontece? Aí eles não gastam nos canos pluviais, não fazem, né, os canos da água, que é para ter em todas as residências, em todos os lotes, já a água apontada ali, para quando o morador for morar ali naquele lote, né, já a água daí é só fazer a ligação ali e não tem que abrir o asfalto de novo, né. Aqui mesmo, aqui na minha rua, aconteceu isso aí, eles asfaltaram a rua, semana que vem o vizinho, vou ligar minha água. Arrebentou todo o asfalto até o outro lado da rua para ele poder ligar a água. Porque já não deixa ali a canalização pronta ali, né? O ponto da água, aí o dono do lote vai ali, liga e não precisa mexer no asfalto, né? E tantas outras coisas que acontecem que é por falta de fiscalização, né? Por falta de cuidados. E aí que vai acontecer nas obras, né? Que acabam não sendo bem realizadas, né? Porque as pessoas elas querem o status, que estando a rua calçada, o povo já fica contente, aí esquece que vem a chuva, vem os alagamentos, né? E se a água não tiver, né, para onde escorrer, ela vai para dentro das casas, né? Então, assim, sobre, né, dentro desse tema, fé e política, é isso que a gente quer fazer. A gente quer entrar lá e fazer a coisa certa, fazer do jeito certo, como tem que ser, né? E sem esse negócio de apadrinhamento, de troca de favores, né? Fazer o que é realmente certo, né? Agora, pastora, semana passada chegou um irmãozinho até, disse para mim assim, Ronei, né, tem um amigo meu que está passando por uma dificuldade lá, e a casa dele está feia e ele precisa de umas tábuas. Tu pode comprar umas tábuas para ele?
Daí eu olhei para ele, meu irmão, não posso, não tem condições. Como que eu vou fazer isso daí? Se eu for fazer isso daí, eu vou ser o mesmo tipo de político que já está sendo apresentado, né, na nossa cidade já há muitos anos, que troca o político, mas o caráter segue o mesmo. Só muda a personalidade da pessoa. E é isso que tem que mudar. As pessoas, para votar em mim, elas têm que votar, né, na minha pessoa, no jeito que eu sou, e confiar, principalmente, nos meus projetos que eu tenho para desempenhar, na minha missão. Agora, se não tem como a pessoa chegar, né, e numa situação dessa daí, vou lá, faço um favor aqui, outro ali, outro ali. Né, daí acaba o meu compromisso com eles, eu prefiro que eles me ficam cobrando ali durante os 4 anos, do que eu acabar ali, né, comprando o voto ali do eleitor, né, e não ter nenhum compromisso com ele. Então é isso que a gente quer, né, deputada, pastora, a gente quer entrar lá, fazer a coisa certa, né, muita oração, né, muita submissão, né, tudo que eu for fazer, eu vou fazer de acordo com a palavra de Deus, né, até onde um vereador tem capacidade, claro, para fazer, né, e eu quero estar ali representando bem as comunidades aí de Santa Maria, né, e vou dar o meu melhor, e Deus, né, vai estar no controle de tudo aí, e vamos continuar, então, com a palavra do pastor Israel aí, que ele tem para nós, abençoado, que tenho certeza que ele vai dar um esclarecimento aí abençoado para nós aí termos uma noção melhor, né, de fé, política e servo de Deus. É bom a gente estar conversando sobre o assunto, né? O Rony está apresentando ideias aí que creio que vão ser bem interessantes para o tempo certo, né? Mas dentro do assunto fé política, até a deputada estava falando algo ali que me chamou bastante atenção, que é colocado, né, as pessoas para defenderem não só o povo mesmo, si, cristão, mas toda, né, toda a sociedade. Aí até me lembrei do Mardoqueu, tio da Esther. Foi um homem que trabalhou em prol de todo o povo, para que o povo prosperasse. Até está em Esther capítulo 10, que a Bíblia diz assim, né, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando para a prosperidade de toda a sua nação. Então é isso que eu creio, que Deus levanta pessoas que têm um compromisso primeiramente com ele, com a palavra, com princípios, né, para que possam trabalhar em favor de todos e não só de um grupo, não só da sua igreja, como mesmo a deputada falava, né, que não é só em favor da igreja, até porque não pode, nós trabalhamos em favor de um reino. E o Mardoqueu tinha esse cuidado já no coração dele, quando ele foi colocado como o segundo do reino, de trabalhar pela prosperidade de todos, para que todos pudessem ter um nível de vida adequado, para que todos pudessem ter o amparo da lei, o amparo dos órgãos públicos. Já naquela tempo era um pouquinho diferente, né, mas não deixava de ser também, dentro do ambiente político, a necessidade do povo era suprida, como é hoje também. Hoje fazendo leis, né, deputada, lançando projetos que vão ajudar a todos, o nosso povo e os demais, toda uma nação, como José fez pelo Egito, que a senhora comentava ali. A gente começou até falando dele, e aqui o Mardoqueu também, ele tinha esse cuidado, não só pelo povo judeu, claro que era pelo seu povo, pelos seus irmãos, mas por toda a sua nação, e a nação dele estava sendo onde ele estava habitando, não era Israel que ele estava morando, eles estavam ainda na Babilônia. Então, ele tinha esse cuidado, ele tinha esse caráter de trabalhar por todos, que eu creio que é muito importante. É por isso que Deus levanta pessoas que realmente têm temor a Deus, porque sem temor a Deus a gente não faz. Não adianta querer, não, vamos votar no outro lá, porque ele não é um homem que tem um caráter diferenciado. Se não tiver temor a Deus, a gente sabe que o caráter não vai se diferenciar do que a gente hoje vive na sociedade. Porque muitos até criticam a corrupção, coisa e tal, mas os nossos pequenos atos, muitas vezes, também há corrupção, né? E o temor a Deus é que faz isso ser eliminado de nossas vidas. É o temor a Deus que faz a gente trabalhar em prol de todos e não só de um grupo, e o reino de Deus, principalmente. A gente vê que Deus realmente, ele aprova a política tanto que ele vem nos anunciar o reino de Deus, né? Então a gente vai vendo que é algo muito importante, nós colocarmos termos pessoas de fé, que vão sim fazer uma política diferenciada, limpa,
não dentro do querer daqueles que votaram, mas dentro daquilo que é importante para um todo. E assim eu creio que Deus vai abençoando. Amém, Ronei, deputada? Uma coisinha que eu esqueci, assim, que sobre corrupção, né? Que o pessoal estava falando ali, Ronei, tu vai se corromper, porque aqui em Santa Maria o pessoal, né, tem recebido só isso daí. Né? Eles confiam no político ali, votam lá e acabam não respondendo aquilo que eles necessitam, né? E pelo contrário, acabam sumindo, né? Agora mesmo aqui, os nossos vereadores poderiam, né, comparecer mais nas comunidades, poderiam, né, estar mais presentes. Até eles colaboraram, né? Mas poderiam se doar mais, né? O que eu estou falando é que o povo me fala, o povo me passa isso daí, né? Que não consegue ver, né, a nossa Câmara de Vereadores aqui nas comunidades. Né? Então, eles sentem a falta, a necessidade, o apoio, porque na hora da dificuldade é que o povo precisa, né, do auxílio público, né, do auxílio do homem político em si, né, para estar ali junto, para ver o que pode ser feito, né, o que pode mudar e quais os recursos que o povo precisa. Né. Há poucos dias atrás eu estava no evangelismo lá na Vila Oliveira, né, estamos em 2020, mas lá não tem água potável ainda. E aí, no meio do evangelismo, Deus tocou no meu coração assim, Ronei, pede uma água, e eu tinha água, porque eu uso uma garrafa dentro do meu carro de som ali, né? E aí fui lá, pedi, fiz o que Deus estava mandando, a água, ela era, parece uma água assim, nessas valas de rua, amarela. Então, Deus me mostrando que, infelizmente, ainda tem pessoas que tomam esse tipo de água, que às vezes nem animal, acredito que nem os animais não estão tomando, porque hoje em dia, né, os animais estão sendo bem tratados e devem ser bem tratados, né? Mas pessoas não podem ter, né, uma água, né, desse tipo, dessa qualidade dentro de casa, né? Por mais que seja uma invasão. Então, é essas lutas que a gente tem que lutar, tem que correr. E as pessoas todas que me conhecem aqui, eu moro no bairro Tomazete aqui há muitos anos, sabe do meu caráter, sabe do meu perfil, sabe da minha conduta familiar. Quando a gente veio morar aqui na Vila Tomazete, não tinha água, não tinha luz, né, não tinha luz assim nos postes, né, não tinha posto de saúde, não tinha escola. Então a dificuldade era imensa. E é ali que a gente começou a aprender a lutar. Com o tempo a gente foi conquistando né, essas vitórias, a água, a luz, né, rua pavimentada, né, a escola, depois veio creche, e tudo foi, né, maravilhoso, essas lutas, porque as comunidades se reuniam e a gente tinha resposta. E agora a gente não tem as mesmas respostas que tinha há um tempo atrás. É isso aí que as pessoas se perguntam, e eu também me pergunto por que, né, as comunidades estão tão, parece que esquecidas agora, nesses tempos de agora, né? Eu lembro que a gente tinha a associação comunitária, que isso aí também diminuiu já bastante, né? E nós tínhamos nosso presidente aqui, ele andava nas ruas ali, né, com a patrola, era o seu Júlio, o finado Júlio, um homem muito, muito bom mesmo, né? Então, assim, e a gente vai enganjando essas lutas e vai aprendendo, né? Eu sempre digo uma coisa, para te ver qual a dificuldade que as pessoas têm, nada melhor do que uma pessoa que mora num bairro, que é da comunidade e sabe o que realmente precisa. E este ano o meu nome está à disposição aí como cristão, como morador de bairro, como, né, aquela pessoa que passou já por muitas dificuldades e sabe realmente o que as pessoas precisam, né? Então, estou aí à disposição para que o pessoal venha, né, acreditar aí e que Deus venha nos dar aí condições para que nós venhamos ocupar uma cadeira lá e dar um bom testemunho. Daqui 4 anos nós podemos estar aqui de novo, de cabeça erguida e dizer, né, Satanás não tem do que nos acusar. Estamos aqui, né, se apresentando como obreiro, né, consagrado e que não tem nenhuma acusação, né, em nome de Jesus. É isso aí, deputada. Se a senhora tem alguma coisa para acrescentar. Irmão Ronei traz, eu estava te ouvindo e pensando aqui, né, porque a gente vai ouvindo e vai trazendo a memória. Algumas pessoas podem não saber, mas eu sou natural de Santa Maria, né, minha terra natal aí, muito amada. Nasci e meu pai e minha mãe moravam no bairro Pinheiro Machado, no mesmo pátio da minha avó. A nossa primeira residência fora da casa, do mesmo terreno da minha avó, foi na então hoje nova Santa Marta, que naquele tempo era tão chamado de sem teto, né?
quando o pai levou nossa casa para lá, e há pouco tempo me alegrei com a notícia de que a área estava sendo regularizada e que as pessoas estão recebendo as suas escrituras. E lá se vão 20 e tantos anos, né, de luta pelo aquele espaço. Mas o que o Ronei traz aqui na sua fala é muito importante, vários pontos que eu vou trazer do que tu falou, ganchos aí que tu colocou, para a gente refletir juntos, todos nós aqui. Primeiro, a questão de que, se você entrar na política, você vai se corromper, né? Lá dentro você pode se corromper. O primeiro ponto que eu tenho sobre esse assunto é que nós temos que saber aonde está alicerçado o nosso coração. O pastor Israel trouxe muito bem a questão de temor a Deus. Quando nós temos o nosso coração alicerçado na palavra de Deus, com temor de o que nós estamos fazendo e para que Deus está nos chamando e nos usando, não importa o lugar aonde a gente esteja. Pode ser no palácio ou pode ser no deserto. Nós seremos a mesma pessoa, né? Não importa onde está, a Fran é a Fran que é sempre. Não importa, né, se eu vou estar lá no palácio com o governador ou se eu vou estar aqui na minha casa, eu vou ser a mesma pessoa com princípios e valores que não mudam por causa do ambiente, por causa do local. Quando as pessoas falam e dizem, né, mas eu votei no fulano e ele se corrompeu, ou muitas vezes, né, virou as costas para mim, nós temos que fazer uma reflexão. Será que essa pessoa estava realmente alicerçada ou era realmente uma pessoa de caráter? Porque quando nós falamos que a política é corrupta, nós estamos falando errado. Porque são pessoas que estão lá que estão fazendo mau uso da política. Né? Eu tenho costumado a falar, e tenho dito muito isso, a gente usa muito agora, nesse momento, o termo nova política. Né? Eu quero fazer uma nova política. Eu estou mudando esse termo. Não é uma nova política que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a política na sua essência. Nós temos que resgatar o que é política. A política, quando ela foi criada, ela se originou para gerir o bem comum, o que era de todos, para as pessoas. Então, eu, que sou o político, né, a pessoa, figura pública política, eu não estou lá para pensar em mim, ou né, nas minhas ideias, nos meus projetos. Eu estou lá para gerir, para fazer gestão do bem comum para a minha sociedade. E nós temos que resgatar essa essência da política. Muitas pessoas, elas ingressam na política e se distanciam do povo, do cidadão, né? Por exemplo, o irmão Ronei está lá no bairro, é uma pessoa que conhece todo mundo, de repente entra na política e nunca mais aparece. O que aconteceu? É porque aquela pessoa, ela não tinha um projeto voltado, pensado realmente nas pessoas e na sociedade, ela tinha um projeto pessoal de carreira, de alcançar algum objetivo. Diferente do que eu trago como quando o cristão realmente genuíno, aquele que é chamado para uma missão, ele entende quando ele entra na política. Não é um projeto pessoal, não é uma carreira planejada, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque nunca pensei em estar na política, nunca almejei um cargo político, e hoje estou aqui porque atendi um chamado e uma missão. Não me vejo em outro lugar hoje, como meu entendimento abriu de quão importante é o papel, e quanto mais a gente está no lugar, a gente vai tendo a compreensão disso, porque por muito tempo nós assistimos a política de casa e falamos que a política é ruim, que a política é corrupta, que a gente não deve se envolver. Mas no momento em que nós abrimos os nossos olhos, cai uma venda, e você está aqui, dentro da política, participando todo dia, você só quer que mais pessoas entendam a importância de cada vez mais ter gente com princípios e valores dentro da política. Porque é o que o irmão Ronei falou, muitos dizem assim, mas se tu for para lá, tu vai te corromper. Não, se for para se corromper, a pessoa se corrompe em qualquer lugar, porque aquilo está dentro dela, e não na política. Então, nós somos o que somos dentro do nosso coração. E muitas vezes, se o eleitor está colocando pessoas que são corruptas, pessoas que se vendem, é porque vem essas propostas que o irmão já recebeu, que é, né? Você consegue ali a madeira para o fulano, ele vota em ti. Quando a gente sai para uma campanha eleitoral, eu ouvi, paga minha conta de luz, compra meu gás, me dá uma cesta básica. Nós ouvimos muito isso. E a resposta era, não,
Eu estou aqui para fazer diferente. Se fosse para fazer isso, a gente não mudava, a gente não estava aqui. Então, assim, nós vemos que muitas vezes o próprio cidadão, ele não entende a importância da política, que ele troca o seu voto, que é uma ferramenta fundamental e importante para a decisão de quem vai gerir, né, fazer a gestão do município, por exemplo, como estamos nesse ano, ou dos vereadores, que faz a fiscalização de tudo que acontece no município, por uma cesta básica, por uma carga de areia, de madeira. Então, ele vende o voto dele e depois ele quer dizer que a política é corrupta. Né? Então, nós precisamos abrir nosso entendimento de como cada vez mais nós precisamos pessoas que têm temor no coração, lá no seu íntimo, no seu dia a dia, conhecer essas pessoas. Independente do lugar onde ela está, ela tem esse temor. Se ela não for eleita agora nessa eleição, ela vai continuar cumprindo a sua missão, seja onde for, com o mesmo temor? É isso que nós precisamos, pessoas que entendam, primeiro, a essência da política. Qual é a essência da política? A gestão do bem comum, do bem de todos. E segundo, que a pessoa seja alicerçada realmente na palavra de Deus. O cristão, aquele que é genuíno, não aquele que está chegando na igreja agora, na época da campanha eleitoral. Porque é muito importante a gente falar isso, porque nesse tempo brota, né? Aparece crente que a gente nunca viu, eu costumo dizer, né? Aparece aí muitos candidatos nas suas redes sociais, em igrejas, e a gente já teve um exemplo, né? Muito forte isso ainda na campanha de presidente. Então, assim, nós temos que estar atento para não sermos enganados e aí votar, tu dá confiança do teu voto e depois tu decepciona, porque na verdade você não foi a fundo em quem era aquela pessoa. Então nós precisamos cada vez pesquisar mais quem são as pessoas, conhecer em quem nós estamos confiando o nosso voto. E esse entendimento de fé e política trazer tudo isso. É aquela pessoa que tem temor a Deus, que não importa o lugar que ela está, ela vai ser temente ao Senhor. Então, ela não vai tomar decisões por si própria ou para o seu bem. Não quer dizer que nós vamos agradar a todos com as nossas decisões. Isso é muito importante da gente dizer, porque estando num parlamento, passa muitos assuntos por nós. E mesmo que eu tente, né, eu não consigo agradar a todos. Eu sempre digo isso, né, a gente tem que votar, às vezes, uma pauta, mas favorece aquele grupo, deputado, aquele grupo é melhor. Daí, esses tempos, eu tinha uma questão que um grupo era favorecido com um projeto. Não, se eu votasse contra aquele projeto. Mas o projeto eu entendia que era melhor para a grande maioria da população. E um grupo me apoiou na campanha. Então o grupo entrou em contato comigo e disse, olha, a nossa categoria vai ser prejudicada com esse projeto. Só que aí eu tenho que colocar numa balança. Eu penso naquele grupo ou eu penso na maioria da população? É verdade. Eu pensei na maioria da população e votei a favor do projeto. Deixei chateado algumas pessoas, mas o que nós precisamos entender também é que ninguém nunca vai agradar a todos. Nós nunca vamos conseguir fazer votações e chegar a conclusões que agradem a todos, mas nós temos que buscar uma coisa no nosso candidato que é muito importante: princípio, valor e pautas que são de extrema importância para mim. Por exemplo, eu não voto numa pessoa que se diz a favor do aborto e da liberação das drogas. Pode ser que ela tenha outras ideias que são muito boas, mas se a pessoa diz para mim que é a favor do aborto e da liberação das drogas, eu, Franciane Bayer, não voto nessa pessoa, porque, né, fere o meu princípio e o meu valor. Então, nós precisamos disso, nós precisamos saber, ter essa consciência que nós nunca vamos ter uma pessoa que vai nos agradar todo o tempo, e é por isso que às vezes as pessoas se decepcionam com a política, porque nós criamos como ser humano uma expectativa que não vai ser correspondida muitas vezes, infelizmente, porque nós não vamos conseguir esse objetivo. Já tem um ditado que diz, né, que se nem Cristo agradou a todos, quem será nós que vamos agradar? Mas nós temos que procurar esse bem comum, fazer essa gestão com consciência, isso é muito importante. Nós temos que estar convictos das nossas decisões. E
terminando aqui para deixar, né, para vocês falarem, mas o que o Ronei falou é conhecer a realidade dos lugares, né? Ele falou conhecer as comunidades, conhecer o que está acontecendo. Isso é muito importante nós entendermos. Eu sempre digo, o parlamentar, né, é a voz. Eu, deputada estadual, sou a voz do povo gaúcho. O vereador é a voz dos munícipes daquela cidade. Mas para te ser a voz, tu precisa ouvir. Se eu não ouvir, como que eu vou falar e representar aquele povo? Então, nós precisamos, sim, estar sempre ligados, juntos, participando, ouvindo a comunidade, sabendo quais são os anseios, o que aquele povo quer que a gente seja a voz. E diante de Deus, diante dos nossos princípios, dos nossos valores, fazer essa política na essência, que é buscada por gerir o bem comum, buscar por resgatar um olhar político humano. Esses dias eu ouvi uma pessoa que disse que não gostava de política humanizada, que não tinha ideais fixos. Eu sou totalmente ao contrário disso. Nós precisamos cada vez mais de política humana, naquela em que os parlamentares eles estão preocupados com a vida daquela pessoa que votou nele, ou que está no município, preocupado com o que acontece no dia a dia. Mais do que lei no papel, nós precisamos que as coisas aconteçam na vida das pessoas. E a vida das pessoas acontece no município. E o que nós precisamos é fazer, como o Ronei falou, que os projetos andem, né? Que muitas vezes o recurso manda uma emenda federal, manda uma emenda estadual, que aquilo aconteça e que a realidade chegue na vida das pessoas. Que o asfalto não seja uma casquinha que vai durar só no ano da eleição e depois some, né? E volta a ser o que era. Simples, como é fácil. Às vezes tu olha uma obra e diz, mas poxa, eles não fizeram um preparo, eles saíram tacando asfalto por cima. Até eu que não entendo nada de obra, sei que não vai dar certo, né? Então nós precisamos de pessoas que tenham essa consciência de fiscalizar e de não ter medo de apontar aonde nós precisamos resolver. E entender que cristão é aquele que está alicerçado na palavra de Deus o tempo todo, independente do lugar que ele está. E por isso que eles têm que estar lá na política, para estar lá levando esse temor no coração, de que o que ele for fazer é pensado para as pessoas e não para um projeto próprio dele. Porque ele sabe que ele ocupa aquele lugar representando a Cristo, e não só o seu projeto pessoal. Verdade. Que bênção, deputada. Como a gente aprende, né? Sabe que eu lembrando que aqui em Santa Maria, a gente está uma cidade, eu falo como morador daqui e dá para analisar sobre outras épocas, entendeu? De 12 anos para cá, Santa Maria está, paradinha. Por que está paradinha? Porque não tem infraestrutura, não tem investimento. Como que um empresário, um grande empresário, talvez até fora de Santa Maria, vai investir na nossa cidade se não tem infraestrutura? Se não tem assim, ruas com condições, né? Não tem policiamento, né? É fraco em muitas regiões. Há poucos tempos atrás, eu tenho um amigo que ele é empresário e é jovem, era jovem na época, e muito inteligente, ele é muito perfeccionista até. E eu aprendi muito com ele. A empresa dele fabrica os pés dos móveis e as portinhas de alumínio de abrir. Era aqui perto de casa. E a empresa dele cresceu bastante. Cresceu uma estrutura assim grande que aonde ele estava já não comportava mais. E aí ele precisava, né, que o prefeito desse uma área para ele, ou levasse ele para uma área onde ele pudesse instalar a empresa dele e dar condições para ele se instalar lá, entendeu? E só que o prefeito não deu a atenção que ele queria, que ele precisava. E o que aconteceu? Ele saiu de Santa Maria e abençoou o povo de São Pedro lá. Está o povo abençoado lá com o Rodrigo Hoffmann, né? E ele dá emprego para mais de 80 pessoas, são 5 ou 6 pavilhões, um do lado do outro, ele fabrica lá, né? E está lá, eu até vou convidar ele uma hora, e já andei comentando com ele para fazer uma live para ele explicar e falar sobre a história dele aqui, que ele teve em Santa Maria, né? E como o Rodrigo, quantos empresários a gente já perdeu aqui na cidade? Muitos. E isso perde crescimento, perde emprego. As Casas Bahias iam se instalar aqui em Santa Maria. Aí, como tem um grupinho aqui no comércio, que eles já estão estabilizados, já estão alojados, como diz o gaúcho, e não deixam outros investidores virem, porque daí acaba atrapalhando o negócio deles, né? Então, por aí vai. Eu acredito que tem
temos que atrair empresas grandes para a nossa cidade, infraestrutura, melhorias, e tudo começa a mudar. Quando muda, tem emprego, tem oportunidade, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. E por aí a gente vai, né? Vamos continuar aí lutando, guerrilhando, né? E eu tenho certeza que quando, né, a gente não faz negócio com um homem e que o nosso negócio é com Deus, a gente pode cobrar e ninguém vai ter nada para nos acusar aí, porque Deus vai nos guardar, nos proteger e vai nos ajudar em nome de Jesus aí. Deixar o pastor Israel aí finalizar, nos abençoar em nome de Jesus. São coisas bastante importantes, que o senhor tem falado ao deputado, questão de acusar, a deputada mesmo disse, tem muitos projetos que precisam ser votados, que vai desagradar um grupo de pessoas. Isso vai acontecer, aconteceu, eu creio que no período de quase todos esses que nós olhamos para a Bíblia, né, e vemos que muitos estavam desagradados com a sua conduta, com o que eles as determinavam. O próprio dia de Daniel, né, o Daniel foi tão bem visto pelo rei que o rei queria colocar ele como segundo lugar, mas isso desagradou um grupo de pessoas. A gente vê nos dias aqui de Esther também que dentro daquele âmbito político veio projetos que iam destruir com o judeu e acabar com todos os judeus, mas foi lá o Mardoqueu, conseguiu, através da rainha Esther, e conseguiram fazer também projetos que viesse defender o povo judeu, mas isso desagradou um outro grupo de pessoas. Então, sempre vai haver aqueles que vão se desagradar, talvez sempre vão encontrar aqueles que vão querer nos acusar. Daniel encontrou gente que acusava ele sem ter do que acusar, sem ter motivo para isso, e mesmo assim faziam, né? E aí entra a importância de nós estarmos estruturados debaixo de uma cobertura espiritual, sim, debaixo, né, de oração, do conhecimento da palavra, porque é Deus que nos fortalece, é Ele que conduz a nossa vida. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia, então Ele vai guiar mesmo. Mas como é que o Espírito Santo vai guiar no âmbito político? O Espírito Santo foi lá e guiou José de Arimateia, como o senhor começou até a live, para que ele fosse lá e disse para que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz. E se não fosse ele um político, o corpo de Jesus ia ficar lá. Até o pastor Dani comentava isso numa live. Se não fosse ele um político, um senador, discípulo de Jesus, diz a Bíblia, porém oculto, né? E o Senhor Jesus sabe por que ele era um discípulo oculto. O Senhor Jesus sabia que precisava de alguém como ele para depois, mais tarde, vir e tirá-lo da cruz, com a ajuda até de Nicodemos, outro, que também vivia assim nesse âmbito político. Então, a gente vê muitos homens de Deus aí nessa parte, e claro, sem ter do que acusar, mas sabendo que muitos vão nos acusar, nós mesmos, né, quando falamos do assunto, desagrada muita gente dentro da própria igreja, mesmo sendo um assunto bíblico, mesmo nós falando a respeito da palavra, mesmo você estando com base bíblica, desagrada muita gente que até prefere ouvir aqueles que estão contra a verdade, estão contra a pregação daquilo que ensina os princípios de Deus. E não tem como você falar da Bíblia de uma forma completa se nós também não entrarmos neste assunto, o assunto que fala da política. Assim como a Bíblia, a gente sabe, um livro de fé, a gente fala de fé, mas a Bíblia, ela vai do início ao fim falando também deste assunto, que é a política, que nós chamamos da arte de governar, né, que o deputado até colocou termos aqui muito importantes, que ali é de poder conduzir, né, para toda a sociedade, os projetos e tudo mais. Então, a gente vê que é um assunto importantíssimo, que se a gente for, né, a gente pode fazer uma live aqui de 3 horas, que a gente vai achar assunto para poder esclarecer, talvez, o coração de muita gente que ainda tem dúvida acerca do assunto, que ainda acha que talvez nós cristãos não deveríamos estar metidos no meio, como a gente ouve muitas vezes, o púlpito não é palanque de fato, não é? Jamais usaremos os nossos púlpitos para fazer crítica ou fazer a candidatura de alguém, podemos até orar por alguém, porque a igreja é para isso, como eu oro por um doente, como eu oro por um endemoniado, eu posso orar por alguém que está ali pedindo oração, como eu oro para alguém conseguir um emprego, como eu oro para alguém, né, poder ver uma porta de emprego aberta, porque eu não vou orar também para Deus, então, poder cumprir o plano dele na vida daquele que ele está chamando. Então, não vejo erro, pelo contrário.
nós estamos ali para este fim e assim devemos exercê-lo. Mas isso acaba desagradando muita gente, isso deixa muita gente chateada, porque o entendimento ainda é muito pequeno, né? A gente não conseguiu, talvez, esclarecer isso de uma forma ainda mais ampla no coração da grande maioria. E a hora que a gente chega ao conhecimento, porque tudo é um conhecimento. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta do conhecimento. A falta de conhecimento deste assunto, da política, até mesmo da própria fé, tem levado muita gente ao sofrimento, tem levado muitas igrejas, até a deputada comentava numa outra parte, daqui a pouco proíbem de pregar, das igrejas estar abertas, não por causa de uma pandemia, mas por causa de outro motivo sim, político, decretos, coisas desse tipo, se eu não me engano, até aconteceu isso de uma certa forma em Brasília, né, um tempo atrás, e outros países também proíbem de pregar o evangelho. Por quê? Porque muita gente tem essa visão que a fé e a política não dão certo, não podem se misturar, mas todo político, seja ele quem ele for, ele vai representar um Deus, ele vai representar aquilo que ele crê, ele vai estar ali, sim, com o coração dele voltado para aquilo que ele crê. Se ele crê num demônio, ele vai estar ali representando o demônio. Se ele crê numa divindade, ele vai estar ali representando também aquela divindade, dizendo ele ou não, mas a gente sabe disso. E se a pessoa crê em Deus, ela vai estar ali representando a Deus e com temor a Deus, com certeza. Princípios, como muito foi comentado aqui, vão ser expostos e vão fazer com que, com certeza, a sociedade possa viver melhor, né? Eu creio que são essas palavras que Deus coloca no nosso coração essa noite, né? Onei? Pastor Israel, se me permite, às vezes as pessoas falam, né, sobre o cristão se envolver, e eu tenho puxado muito isso há mais de um ano, quando eu tenho a oportunidade de estar com as mulheres que vêm, também tenho falado isso, a importância do cristão se envolver com as decisões, não só na política. O irmão Ronei falou ali sobre as associações de bairro, né, das comunidades que buscavam, né, tantas lutas. Às vezes eu me pergunto, onde que está o cristão que não está envolvido nessa associação de bairros? Aonde que está o cristão que não participa da comunidade escolar do seu filho, dos conselhos de classe, das reuniões de pais e mestres? Às vezes eu me pergunto, aonde está o cristão que não participa nem na reunião do seu condomínio? Porque, assim, quando nós não participamos dessas decisões, depois a regra, o decreto, a legislação, o que ficou decidido ali, chega para nós como uma notificação. Ó, você recebeu isso aqui, foi decidido pela maioria, cumpra. Só que você não estava lá participando daquela decisão. Então, vai caber o quê? Cumprir. Muitas vezes o cristão não quer se envolver nessas decisões, mas depois quer se lamentar e dizer, né, mas agora chegou isso, mas agora aconteceu aquilo. Aí eu digo, olha, depois da lei pronta, da lei votada, sancionada, infelizmente, só resta orar e pedir misericórdia para Deus. Nós precisamos estar nesses lugares estratégicos, que é onde se faz a construção do projeto. Muitas vezes, projetos que a gente não nota, mas que tem alguma coisa que afronta a nossa liberdade de expressão como cristão, ou os nossos princípios e valores, sobre ensinamento, às vezes, nas escolas, para os nossos filhos, e nós estamos lá para construir, para dialogar, para ajustar um projeto, para chegar a uma solução, para que quando ele chegue a ser votado, aprovado e que vire lei, não seja uma afronta para nós e não seja um empecilho na nossa vida. Então, nós, como cristão, todos nós somos cidadãos. Então, nós precisamos estar envolvidos nesses espaços. Associação de bairro, grupo de pais e mestres das escolas, porque muitas vezes eu recebo comentários e reclamações de pais dizendo, na escola do meu filho estão fazendo isso, decidiram fazer tal coisa, né? Vai ter o dia do contrário, menino vai de menina e menina de menino. Tá? E quando eles decidiram isso, aonde você estava? Muito ocupado para participar disso. Pois então, nós precisamos nos envolver, achar tempo, todo cristão, para estar participando das decisões do nosso bairro, do nosso município, da comunidade escolar. Nós precisamos estar envolvidos cada vez mais nisso. E se através aqui da live, que nós temos um tempo limitado para falar sobre isso, ainda ficou dúvidas, eu quero convidar quem está nos assistindo a acessar lá no meu YouTube, no meu canal de YouTube, você entra no YouTube e procura lá Franciane Bayer,
nós estamos com um projeto chamado Projeto Base, o que todo cidadão precisa saber sobre política. E o módulo 1, que é composto de 3 vídeos, tem como convidado o pastor Danner Trindade, e nós falamos sobre cristão e política, em 3 vídeos que são esclarecedores e muito importante para abrir o entendimento. Talvez você tenha dúvida se ainda é, né, não, acho que ainda não deve, não conseguiu, né, fechar sua decisão de que se o cristão deve ou não se envolver, eu convido a tirar um tempinho, entrar lá no YouTube, Franciane Baia, e assistir esse vídeo, esse primeiro módulo do Projeto Base. Depois, se quiser assistir todo o projeto, nós estamos falando sobre política de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada, para que todo cidadão entenda. Nós precisamos cada vez mais da população participando dessas decisões, não só através do seu voto, né, mas participando de tudo, com diálogo, com contribuição, e nada melhor que nesse ano, que é ano de eleições municipais, é nós abrirmos esse entendimento de quanto o cristão precisa estar envolvido na política, participando, tendo seus representantes, fazendo campanha, sim, votando, que é o mais importante, procurando nos seus candidatos pessoas com princípios e valores, pessoas com temor a Deus, com coração de servo. E eu quero, e não posso deixar, né, antes de passar, que eu acho que o pastor Israel vai querer fazer uma oração, nos abençoar, falar e mandar aqui. Eu estava antes numa reunião com a deputada Lisiane Baia, e ela pediu para deixar o abraço, né, para vocês, Ronei, pastor Israel, e para todos que estão nos acompanhando aí de Santa Maria. E eu também quero deixar um abraço especial, né, porque como eu falei no início, tem muitas pessoas que não sabem, mas eu sou santamariense, e o meu coração ama essa cidade. Eu até brinquei uma vez que se for para mim concorrer a uma prefeitura, eu vou concorrer aí em Santa Maria. Mas eu estava só brincando. É o futuro prefeito de Santa Maria. Mas isso aí, quem sabe, de outros projetos, né, pastor? Mas eu quero deixar o meu abraço especial a todos aí de Santa Maria. Tem sido um tempo em que nós temos ficado mais distante. Esse ano não conseguimos estar presente nos municípios, mas dizer que essa deputada ama essa terra e busca cada vez mais abençoar a todos. Eu quero também deixar um abraço especial e dizer que quando eu for a Santa Maria, eu não posso ir sem passar na Cirilinha, porque eu estou muito feliz que ela está de volta, e também tive uma contribuição ali no começo, os novos proprietários, né, entraram em contato com a gente, estavam com uma dificuldade numa liberação de alvarás, nós conseguimos fazer uma reunião junto à Secretaria do Meio Ambiente, resolver tudo isso, e quando voltou eu fiquei muito feliz, estou só na espera, porque fazia parte do lanche na escola, né, a Cirilinha de laranja, então quando eu for a Santa Maria já está tudo esquematizado, é visita para o povo de Deus na igreja, e também para a Cirilinha, que é para trazer um fardo para casa. Olha aí, que legal. Até se a senhora me permite, o Ronei também complementar, né, tudo que a senhora falou agora, esses grupos, pais e mestres de escola, condomínios, na verdade, tudo isso é política, né? A gente está ali para decidir, então nós estamos ali fazendo política. Eu comentava até na palavra que eu pregava domingo, a nossa família, a nossa casa, governar a nossa casa, educar os nossos filhos, nós estamos, de alguma forma, fazendo ali uma política. Né? Não é só estar ali no âmbito dos governos que a gente está fazendo política, em todos os meios, todos os lugares, todas as decisões que estão sendo tomadas, ali estamos fazendo política, mesmo que não sejamos políticos, como hoje é considerado, né? E quando nós não participamos dessas decisões, nós só somos guiados por elas, né? Então, assim, nós temos agora a oportunidade de mudar o cenário dos municípios, né? Ou, se o cenário tá bom, continuar com aquele cenário, que eu sempre falo, tem que cuidar que às vezes a gente diz mudar, mas tem municípios que tá dando certo. Então, assim, é o momento da gente avaliar e chamar a atenção do cidadão e do cristão para acompanhar, né, pesquisar os candidatos, pesquisar o que você quer para o seu município, fazer esse papel fundamental, porque no momento em que você confiar o seu voto ali, serão 4 anos que essas pessoas vão fazer a gestão e a fiscalização do bem comum do seu município. Então, nós precisamos nos envolver, nós precisamos fazer parte dessa decisão, para não dizer depois, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não votei. Eu digo, mas a decisão que ele tomar vai influenciar na sua vida, infelizmente, né? Então, nós precisamos entender o quão importante é
não só votar, eu ainda digo, né, é fazer campanha para quem a gente acredita que pode fazer diferente, resgatar essa essência da política, que é a política com princípio, com valores, uma política que é alicerçada pensando no bem comum, pensando no próximo. Uma live abençoadíssima, né? Gostei muito de saber da notícia aí, né, que a senhora gosta muito da nossa terra. Vamos entrar em oração já desde agora, né? Para o futuro aí, quem sabe, né? Deus vai e prepara aí, né? A primeira mulher prefeita de Santa Maria, glória a Deus. Então, assim como a senhora disse, né? A senhora citou várias repartições ali e as pessoas não participam das reuniões, né? Aí querem cobrar depois, né? Como o pastor Clairton falava muito seguido para nós, direito não cobrado, direito não existente. Ele dizia muito isso daí, né? E é a pura verdade, né? Há poucos dias atrás, né? Até nem vamos entrar nesse assunto, vamos deixar para uma próxima live, senão a gente vai se estender muito aqui, né? Teve uma lei aqui em Santa Maria Municipal que foi, né, aprovada pelos vereadores e eu acredito que o nosso prefeito vai vetar ela em nome de Jesus. Mas, assim, poucas pessoas sabiam, né? Então, se fosse aprovado, e aí para as escolas, as pessoas saíam reclamar depois, meu Deus, mas não pode isso, não pode aquilo, mas por que não acompanhou, não, como a deputada falou, não cuidou os passos ali, né? O que o político, o vereador, o deputado está fazendo, quais os projetos está realizando, né? E depois, né, direito não cobrado, direito não existente, é a pura verdade. E eu digo para vocês aqui, para encerrar, né, que vocês me acompanhem, analisem a minha vida, perguntem para as pessoas quem é o Ronei, né, o que o Ronei faz, né, qual a intenção dele, né, qual o propósito, o que ele vai defender, né, e vejam se eu tenho capacidade de representar você. Né? Se eu não tiver, né, infelizmente eu não vou ganhar o teu voto, mas eu vou trabalhar para que isso aconteça, vou procurar fazer as coisas da melhor maneira possível para conquistar aí a sua confiança e você venha confiar em mim e a gente venha sair aí com uma grande vitória em nome de Jesus e eu passo para o pastor Israel. Então vamos orar, né? Vamos abençoar Vamos orar. A Fran, deixar um forte abraço, pastor Daniel, né, nosso líder dos homens que vence aí no estado do Rio Grande do Sul, homem de Deus também, que com certeza não deve ser muito fácil, né, que às vezes perde a esposa por causa das decisões, né, da correria, né, mas um abraço para ele e para toda a família também, em nome de Jesus, né. O nosso líder estadual, o pastor Victor Martins, que está nos dando toda essa cobertura espiritual também para que a gente possa estar, né, à frente, pode estar abençoando, pode estar fazendo o que está sendo feito. Vamos unir nossa fé, vamos abençoar todos que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir depois também, né, e o serviço aí da deputada Franciane em favor de todo o nosso estado, que Deus abençoe grandiosamente, né, e os planos que Deus tem aí para a vida do Ober Ronei, né. Vamos orar então, vamos abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro da tua palavra, eu abençoo a deputada Franciane Baia, toda a sua família, o pastor Daniel Miller. Deus, em nome de Jesus, ela que foi escolhida pelo Senhor para lá estar, ó Deus, legislando, como ela disse, e fazendo, ó Pai, aquilo que é reto, aquilo que é correto aos teus olhos, em favor do bem-estar de todo o Estado, não apenas de um grupo de pessoas, mas de todo o Estado. Pai, em nome de Jesus, eu creio que foi escolha que veio do alto, foi o Senhor de uma forma abençoadora que ali colocou. Assim, Pai, oramos também pela vida do Ober Ronei, para que se cumpra nele o teu propósito, os teus planos, em o nome do Senhor Jesus. E creio, Pai, que da forma que o Senhor guiar, dirigir através do teu Espírito Santo, viveremos as bênçãos do Senhor em todos os segmentos de nossas vidas. Deus, o Senhor escolheu-nos para falarmos acerca destes assuntos que são tão importantes, fé, política, para que possa se entender um pouco mais que isso, querendo ou não, Deus, está ligado, porque não pode se fazer nada sem temor a Deus. Os que assim o fizeram só prejudicaram aqueles que estavam em sua volta, e aqueles que com temor ao Senhor, Deus, só abençoar os que estavam em sua volta, e que assim seja, através da vida da deputada Franciane Baia, e da Lisiane também, que não está aqui participando conosco, mas está sempre trabalhando em favor da sociedade. Então, assim, abençoamos a vida dela também e do Ronei. Pai, assim, una minha fé com a deputada em oração no nome de Jesus.
Sim, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque a cada dia mais o Senhor tem aberto o nosso entendimento e nos mostrado para que o Senhor nos chamou aqui nessa terra. Queremos ser embaixadores de Cristo, queremos ser aqueles que são teus servos, usados para abençoar a todos que confiam a nós no nosso trabalho. Que o Senhor continue, Pai, a cada dia mais nos mostrando, nos dando entendimento, nos dando a direção para cada um de nós que ocupamos esses espaços e que colocamos os nossos nomes e as nossas vidas nas tuas mãos para ser vaso usado por ti. Eu quero abençoar e dizer que o Senhor acampe os anjos ao redor do irmão Ronei, que nenhuma arma forjada contra ele venha prosperar, que o Senhor cuide, zele pela alma, pela vida dele, em nome de Jesus, guardando, dando a direção, dando as palavras certas, que ele seja, sim, este instrumento abençoador no município de Santa Maria. Pai, eu te agradeço por tudo, porque o Senhor tem sido e sempre é fiel conosco, e que o Senhor abençoe a cada pessoa que está nos assistindo neste momento, se é ao vivo, se é depois. Abençoa, Pai, a terra amada de Santa Maria, que cada cidadão possa entender a importância das eleições que se aproximam e o quanto é importante fazer tudo na direção do Senhor. Revela, Espírito Santo, para cada pessoa, confirma no coração qual a direção e qual a decisão que ela tem que tomar no dia 15 de novembro, tanto para vereador quanto para prefeito, para que essa cidade venha e continue sendo uma das maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, não só em população e extensão, mas também em todo o crescimento, em nome de Jesus. Nesta mesma fé, Senhor, nesta mesma unção, eu recebo, Pai amado, essas bênçãos, e que toda a direção, Pai amado, que todos os planos sejam, Pai amado, da sua vontade, para que nós tenhamos êxito, Pai, para que nós sejamos, Pai amado, encaminhados para aquilo que o Senhor deseja, e que a bênção do Senhor possa estar sobre todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, meus amigos. Amém. Obrigado, deputada. Obrigado, Amém. pastor. Agradeço a todos e compartilhem o vídeo aí, e espero que possa abençoar aí muitas pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau. Na paz. Abraço. Outro.